Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Jéssica Teles, sou uma mãe homeschooler, o que significa que meus filhos não vão à escola e eu pratico a educação domiciliar, ensino eles em casa. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente faz o planejamento das aulas aqui em casa e como a gente organiza isso daí. Planejamento, muitas pessoas imaginam que esse planejamento é algo que é muito trabalhoso e às vezes acabam desistindo de praticar o homeschooling, se sentindo incapaz de planejar uma rotina de estudos. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu planejamento. Isso não significa que todas as famílias façam desse jeito e não significa que você deve fazer desse jeito. Eu vou mostrar como eu faço para que você tenha ideia e para que você veja que a gente não está falando de uma coisa exageradamente trabalhosa. Para começar a organização dos estudos aqui, eu pego os dias da semana ali, de segunda a sexta, que são os dias que a gente tem aula assim, regradinho, né? E distribuo as disciplinas entre esses dias da semana de acordo com a importância, né, que eu dou à disciplina. E não tem como a gente negar que em questão mais intelectual é fundamental o domínio da linguagem e o domínio dos números. Então, por isso, no meu planejamento, matemática e português são disciplinas que a gente estuda todos os dias. Depois disso, o que eu faço? Eu pego as outras disciplinas e eu distribuo elas nos dias da semana. Por exemplo, ciências. Coloco ali ciências, né? Uma aula por semana. História. Coloco história ali 3 vezes por semana. E aí vai de acordo com o que você vai trabalhar também, né? O planejamento, ele é muito personalizado de acordo ali com a família que está direcionando aí o homeschooling. Aí depois que eu fiz esse planejamento das aulas, né, durante a semana, isso já me ajuda bastante, porque quando eu inicio a segunda-feira, eu já sei que aulas a gente vai ter, e a terça e assim vai, então eu não preciso ficar pensando que aula que eu vou dar. Quando a gente fala de planejamento a longo prazo, a gente tem que pensar que existem também diversas formas de levar o homeschooling, de conduzir. Por exemplo, tem famílias que preferem elas mesmas produzirem os conteúdos ali das disciplinas. Então, o pai e a mãe preferem buscar conteúdo por conteúdo para ser ensinado para seu filho. Existem outras famílias que aí eu me enquadro, que são famílias que buscam por materiais mais completos, materiais que abordam, vamos dizer, todos ali, né, uma grade ali de conteúdos de uma determinada disciplina. Porque esses materiais vão fornecer para a criança tudo que ela precisa aprender ali naquele período de tempo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei o homeschooling, eu fui atrás de uma apostila de matemática, atrás de uma de português, atrás de uma de história. E como eu adquiri esses materiais, facilitou muito, porque eu não preciso buscar conteúdo por conteúdo. Eu fico livre para poder reforçar alguns conteúdos que eu sinto necessidade, mas a apostila, ela já dá pra gente todo um esqueleto do que vai ser ensinado para a criança aí ao longo do período letivo. E existem outras famílias que assina, né, uma plataforma ou sei lá, uma editora, não sei nem como eu posso dizer, e ela dá todos os livros ali ou apostilas com os conteúdos necessários para você trabalhar as diversas disciplinas durante, vamos dizer aí, um ano. Quem assina esse tipo de serviço
tem essa facilidade de não necessitar fazer todo um planejamento, porque ele já vem todo pronto. Eu tive esse trabalho de procurar, de buscar indicação, sugestão, até eu escolher o material que eu entendi que era o ideal para o meu filho. Depois de feito isso, o planejamento fica muito mais simples. Para planejar as aulas, eu não preciso despender tanto tempo, porque o material por si só, ele já vai trazer o conteúdo a ser trabalhado, eu não preciso buscar nada. Quando eu falo de planejamento, eu tô falando, né, de distribuir essas aulas durante a semana e de pelo menos saber o que vai ser trabalhado em cada disciplina. Então, antes de, por exemplo, agora a gente volta de uma mini férias, eu aproveitei para fazer esse planejamento aqui, mostrar para vocês. Então, o que eu faço com esse planejamento? Eu vejo aqui tem a apostila de português, né? Então, eu dou uma folheada nessa apostila, eu vejo, olha, o que a gente vai trabalhar, né? Para eu estar por dentro, para não chegar na hora da aula e eu não saber do que se trata. Como o conteúdo dele, que é o primeiro ano do ensino fundamental, é um conteúdo muito básico e eu acredito que todos os pais aí que estão fazendo homeschooling dominam muito bem, não é necessário a gente despender muito tempo estudando o conteúdo para ensinar, porque é um conteúdo que a gente já domina. Então, o que eu faço nesse pré-planejamento aí é dar uma lida no livro, dar uma olhada, uma folheada, e aí eu olho e vejo assim, será que esse livro, esses exercícios estão pedindo algum material complementar? Tá pedindo para recortar alguma coisa, para fazer alguma pesquisa, né? Então eu dou uma olhada nisso e já deixo meio pronto ali os materiais extras que a gente precisa usar para essa disciplina. O mesmo eu faço com uma matemática, né? Eu tenho aqui uma apostila de matemática e aí eu vou olhar ela, vou abrir ela toda e vou ver, olha, quais são os materiais complementares que ela está exigindo. Faz parte do meu planejamento olhar isso para já deixar todos os materiais extras já separadinhos para não ter que fazer isso na hora da aula e ela fluir com mais leveza. Todos os materiais extras que a gente vai usar já estão impressos e aí quando a gente for estudar, eles já estão aqui na mão. Então isso faz parte do meu planejamento. Outra coisa que faz parte do planejamento, olhar por exemplo, agora a gente vai estudar até o final do ano, né, até dezembro. Então, por exemplo, o português. Eu vi que, a gente está quase finalizando este livro didático aqui, que era para a gente usar durante o ano inteiro. Mas pelos cálculos, eu folheei ele e pela minha estimativa, a gente vai terminar ele em setembro, ali no final de setembro. Então também faz parte do planejamento a gente dar uma olhada nesse material para ver se no meio ali, do período letivo a gente vai precisar de outro material. E aí eu já vou procurando, enquanto a gente está trabalhando com este livro didático, eu já vou procurando o próximo, que quando a gente terminar esse daqui, a gente não perca muito tempo, esperando o novo livro chegar. Então assim eu já adianto. E aí, aqui eu tenho a apostilinha de caligrafia, que é uma das grandes dificuldades do Caleb. Então tá aqui, a gente continua a caligrafia e eu tenho uma outra já para quando a gente terminar, começar a outra. E história eu vou seguir o mesmo modelo. Então, gente, eu não preciso ficar procurando material de matemática, português, de história, de ciências, que eu também sigo um materialzinho de ciências. Eu não preciso ficar procurando isso em cima da hora. O fato de eu ter adquirido esses materiais aí, essas apostilas, facilitou muito na questão prática, porque é só eu abrir a apostila na página que a gente parou e dar andamento aí de onde a gente parou. E assim eu faço com todas as disciplinas. E o que acontece? Se eu sentir que a gente precisa reforçar alguma área aí dos estudos, então
Aí sim, né, faz parte desse planejamento meu semanal. Toda semana eu tô dando uma olhada no que eu vou ensinar. Eu vou fazendo uma avaliação, olha como que ele tá, né? Ele tá com mais dificuldade nisso, tá com facilidade nisso. E com base nessa observação que eu faço diária, aí eu sei o que eu preciso reforçar, o que eu preciso exigir mais. E é o caso que eu vou falar pra vocês aqui, que eu fiz nesse caderninho, é um reforço. Porque o que eu sinto no Caleb é que ele tem uma dificuldade em caligrafia, né? É a natural mesmo dos meninos, eu li algumas pesquisas sobre isso. Como ele tem essa dificuldade com caligrafia, significa que eu preciso pegar mais firme nessa área para que ele seja fortalecido, né? E a leitura dele ainda não tem fluência, então ele consegue ler, mas ele não lê com fluência. E para a criança adquirir fluência, ela precisa exercitar, praticar essa leitura. Então, com base nessas duas dificuldades dele, eu resolvi reforçar. E aí, eu peguei um caderno, né, limpinho aqui, ó. Então, eu sugiro aqui, ó, uma leitura. E aí, a partir desta leitura, eu, né, desenvolvi algumas atividades aqui bem simples de interpretação, né, vamos dizer, de compreensão de texto. Bem simples, porque ele tá iniciando, né, gente? E algumas atividades, assim, algumas perguntinhas, né? Aqui eu vou trabalhar com ele bastante a questão de identificar os versos do poema, as estrofes, né? Pra gente ver as rimas, e ao mesmo tempo a leitura. Então esse material aqui vai exigir dele leitura e vai exigir dele também escrita para responder as perguntas que são feitas. E aí depois eu trago uns outros tipos de exercício aqui de colagem que ele gosta bastante, para não ficar muito enfadonho, né, também as atividades. Outra coisa que acontece no planejamento eu leio vários livros, né, contos, gosto bastante do livro das virtudes, e seleciono alguns contos que eu vou trabalhar com ele aí na leitura em voz alta. Antes de ler uma história para o Caleb, eu geralmente seleciono esses textos para ver se tá tudo ok, né? Se não tem nada assim que vá transmitir alguma coisa ruim, né? Pelo menos nessa pouca idade que ele tem. A gente precisa de boas influências e referências. Com questão de metas, eu não estabeleço metas rígidas, tá bom? Para ele, por exemplo, a gente tem que terminar esse livro nesse ano. Bom, eu sei que esse livro que eu comprei para ele aqui, que ele vai terminar agora em setembro, era para ele durar o ano inteiro. E mesmo sem eu estabelecer uma meta, a gente está terminando o livro antes de finalizar um ano letivo. Em setembro, a gente vai começar a estudar o livro já do segundo ano. Eu não estabeleço metas para que o homeschooling ande segundo o ritmo do Caleb. Né? Tem crianças que vão andar um pouco mais devagar e é necessário a gente compreender isso. E tem crianças que vão andar um pouco mais rápidas e tá tudo bem. Né? Então eu não estabeleço metas de terminar o livro X, terminar o livro Y. A gente vai caminhando segundo o ritmo e eu vou compreendendo isso. E o que eu faço de tempos em tempos eu paro, dou uma analisada no que a gente já fez, o que tá bom, o que tá ruim. Então conforme a gente vai andando, eu vou avaliando, né, como ele tá se saindo. Mas de fato eu não coloco uma meta rígida. O planejamento não é complicado. Ele vai depender muito de como você vai levar o homeschooling. Você vai querer produzir todo o seu material? Aí sim vai demandar de você um planejamento mais trabalhoso. Você vai comprar, né? Vai assinar uma plataforma que vai oferecer tudo para você? Você praticamente não vai ter muito trabalho, porque já vai vir tudo isso pronto. Quando a gente adquire as apostilas e livros prontos, né, a gente não tem um grande trabalho para fazer uma organização ou um planejamento. O planejamento fica mesmo nessa questão da gente observar o que precisa aí ser revisto, reforçado, né? Fica aí nessa questão de selecionar o que a gente vai ler e dar seguimento nas apostilas. Eu não fico não sei se vocês
sabem, mas eu não faço um grande planejamento semanal. Eu acho que a matéria que mais vamos dizer, a matéria que mais exige de mim um estudo é história. Ela sim, né? Toda semana eu dou uma olhada no que eu vou ensinar e ela sim demanda de mim um pouquinho mais de estudo, de pesquisa e também de preparar as atividades práticas que a gente vai desenvolver aí durante as aulas, porque se vocês nos acompanham, vocês sabem que nós estudamos a história cronológica e de uma forma bem prática. Então, vamos dizer que o que me dá mais trabalho aí na questão do planejamento semanal é o caderninho de reforço e é a matéria de história. Hoje, na questão de ciências, eu não tenho tido muito trabalho porque eu adquiri um material aqui de ciências botânica, então eu tenho seguido esse material muito bom, né? Que ó, ele tem, né, de uma forma, vamos dizer, lúdica, assim, muito legal, em narrativa. Ela dá todas as informações aí, a questão de botânica. Mas quando eu não seguia nenhum material, a gente fazia pesquisas. Então eu, né, gastava um tempinho aí por semana fazendo pesquisas para produzir um material de ciências para a gente estudar durante a semana. E falar para vocês que é uma mão na roda quando a gente consegue encontrar um bom material, né, numa apostila aí, porque aí a gente descansa mais, a gente não precisa ter tanta dor de cabeça procurando, pesquisando, e fica pra gente que é mãe, que tem os afazeres domésticos, que estuda, né, que eu estudo, faço, né, faculdade, então fica mais leve, fica mais tranquilo. Então é isso, eu espero que você tenha entendido como eu faço o planejamento aqui, que ele não é tão difícil quanto se imagina. Ele pode fluir muito leve se você escolher um caminho aí que se adeque à sua realidade. Como eu já disse, eu escolhi buscar os materiais didáticos, os materiais prontos, para que eu tivesse uma calmaria no momento do planejamento. De acordo com a minha realidade, eu não conseguiria produzir e pesquisar conteúdo por conteúdo a ser ensinado durante todo o ano letivo, né? Durante cada dia da semana. Isso foge da minha realidade, não é possível para mim. Então, por isso eu busquei essa via, né? E não busquei a via na questão de vir todo esse planejamento pronto, de adquirir toda uma grade curricular pronta, porque eu queria mais liberdade no momento de escolher o material. Eu espero que você tenha compreendido bem o que eu expliquei para vocês e que, se esse for um tema que tem te assustado, né, você possa ter ficado mais tranquilo, tá? Olha, foi um prazer ter você até aqui no vídeo. Se você ainda não deu like, por favor, ó, já deixa o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Se você tiver alguma sugestão de tema para eu gravar vídeo, né, eu vou ficar muito feliz em ler seu comentário e em gravar um vídeo aí atendendo a sua sugestão. Para quem quer me acompanhar mais, me siga lá no Instagram, a Mãe Homeschooler. Lá eu posto bastante textos informativos, textos de opinião e também a nossa rotina ali de estudos, né, do nosso homeschooling, tá? Você vai ser muito bem-vindo lá no nosso Instagram e aqui no nosso canal. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Foi um prazer. Fui!